Boa noite a todos os seguidores de Jesus e os kardecianos. Mais uma vez estamos aqui, Edno Queiroz, Bahia, hoje com o nosso amigo e irmão Randes Palma, para que a gente fale sobre felicidade e infelicidade relativas. É um tema interessante, que por incrível que pareça, dá um complemento ao tema da semana passada, se a dor e o amor andam juntos. Não é verdade? Então vamos lá, por gentileza, espero que nossos seguidores vão entrando, vão se acomodando. Enfim, seja bem-vindo, Ivan, muito bem-vindo mais uma vez. Hoje estamos aqui para falarmos sobre felicidade e infelicidade relativas, como eu estava dizendo. Vamos dar continuidade, claro, não é o tema, sugere a continuidade de dor e amor andam juntos. Então, vamos lá, esperar o pessoal ir entrando aos poucos. Estou esperando o Randes entrar, nosso convidado, nosso hoje, entre aspas, facilitador, palestrante, participante, enfim. E vamos trabalhar em relação à divulgação da doutrina espírita. Parece brincadeira, mas anda muito atrelado, ou andam muito atreladas a felicidade e a infelicidade. Muitos não gostam que a gente fale sobre isso. É incrível isso. Mas, felizmente ou infelizmente, é uma grande realidade. Mais uma vez, nosso tema de hoje, felicidade e infelicidade relativas, com o nosso irmão Randes Palma, que eu estou aguardando ele entrar. Enquanto isso, vamos falar sobre a doutrina espírita, sobre Kardec, sobre fenômenos mediúnicos, sobre livro dos espíritos. Pois é, para a semana, da próxima semana em diante, mês de novembro já, brincando, acabou o ano, nós vamos voltar a estudar de forma sequencial o livro dos espíritos. Ok? Vamos lá? Questão 1, questão 2, questão 3, vamos retomar os nossos estudos. Estou aguardando o Randes entrar. E, paralelo a isso, eu quero ver também se a gente faz um estudo de outro livro. Mas estamos ainda verificando qual será. Ok? Bom, eu não sei por onde anda meu irmão Randes Palma. Randes, você já se encontra aqui, Randes? Caso você já se encontre, por gentileza, peço o convite para participar da live. Caso contrário, eu vou dar continuidade ou vou abrir o tema. Felicidade e infelicidade relativas. Dentro da doutrina espírita, ou qualquer segmento filosófico religioso, incrível, não é? Principalmente, eu tenho dado uma lida muito na questão, na linha budista, e fala muito sobre isso, sobre a questão de felicidade temporária e infelicidade também temporário. É outra realidade. Claro, Kardec, os espíritos, toda a literatura, Maria, através de Emmanuel, já disse isso, para Chico Xavier, tudo passa. Porém, é preciso que a gente tenha em mente de que não adianta esperarmos só vivermos na felicidade. Não adianta. Quem pensa assim, infelizmente, ainda não entendeu. Seja bem-vindo, Irã. Ainda não entendeu
o porquê estamos reencarnados neste corpo físico e neste planeta de provas e expiações, passando ou não pelo período de regeneração, que não é rápido, tá? É lento, muito lento e gradativo, claro. Eu não sei se a nossa geração pegará essa transformação, eu não sei, tenho uma dúvida muito grande, porque o nosso tempo é totalmente diferente do tempo divino, não é verdade? Mas, se aqui estamos, aqui vamos vivendo a nossa realidade. Então, acordarmos pela manhã, agradecermos a Deus, entendendo que estamos prontos para a caminhada diária, utilizando sempre a gratidão. A gratidão, inclusive, antecipada. É interessante isso, gratidão antecipada. É você agradecer pelo dia que lhe espera. Monja Coen, em uma de suas lives, ela disse o seguinte, que, bom, bastou pisar no chão ao acordar, nós já estamos no céu. Quer dizer o quê? A oportunidade da gente despertar para o novo dia, a oportunidade e a liberdade de pisar o solo e caminhar. Caminhar enxergando, ouvindo. Seja bem-vindo, Randes. Damiana, seja bem-vinda. Vamos lá. Ok, pode fazer o convite, Randes. Pode fazer o convite que eu aceito. Eu estou tentando aqui. Vamos lá, já lhe fiz o convite. Estou esperando você aceitar o convite, Randes. Vamos lá? Pronto. Pronto. Agora tá ok, meu irmão. E aí, boa noite. Tudo bem? Noite boa. Você está bem? Tudo em paz? Tudo em paz, graças a Deus. E vocês? Então, viva. Tudo direitinho, na medida do possível, a gente vai caminhando. Feliz ou não, não é? A gente tem que caminhar. Claro. Eu queria que você, por gentileza, focasse um pouco mais a sua câmera. É isso, eu estou buscando aqui uma posição, vou ter que colocar uma coisa aqui, porque... Não tem problema, fique tranquilo, todos nós esperamos. Quem faz ao vivo, faz assim. Não é verdade? Com certeza. Então, pronto. Deixa eu ver se eu consigo apoiar ela aqui para poder ficar melhor. Aí. Ok. Enquanto isso, viu, Randes, eu estava falando um pouco sobre a questão da felicidade e infelicidade, né? Que queira ou não queira, é inerente ao espírito encarnado nesse momento que a gente vive. Mas eu queria que você, por favor, fizesse uma prece de, entre aspas, abertura dos nossos trabalhos, da nossa live, da nossa pequena palestra, reunião, bate-papo, enfim, para que a gente pudesse rogar a Deus a presença sempre dele. Ok, vamos lá. Neste momento, Senhor Deus, nosso Pai Celestial, de amor, de bondade, de justiça, de esperança, de sabedoria, de misericórdia, pedimos, Senhor, que, mediante o apoio do nosso Senhor Jesus Cristo, possamos realizar um trabalho que realmente proporcione benefício a todos que aqui estão participando e possamos ser iluminados
pela tua sabedoria, Senhor, e que o que trataremos aqui possa ser trabalhado de maneira clara, compreensiva, que possa ser internalizado de acordo com a característica de cada um, mas que, acima de tudo, Senhor, possa produzir os efeitos que caminham em direção ao teu propósito. Assim, pedimos, ilumine nosso trabalho e nos dê a tranquilidade e a serenidade para discorrermos o assunto relativo à felicidade e infelicidade relativas, que ganhemos todos com isso. Obrigado. E assim seja. Assim seja. Pois bem, vamos iniciar o... Vamos lá. Pois bem, nós nos propusemos aí a falar desse tema, né? A felicidade e a infelicidade relativas, agradecendo também a presença dos que estão aqui com a gente, partilhando esse momento também de aprendizado, né? Porque todos nós aproveitamos isso para aprender alguma coisa, de maneira humilde, eu me coloco aqui como um colaborador. Então, não como uma pessoa que detém o conhecimento sobre o assunto na sua, assim, de maneira profunda, mas de uma forma que possa ajudar a compreender de maneira coletiva aqui o que significa a felicidade e a infelicidade relativas no mundo em que vivemos. E é a razão pela qual esse tema aí eu coloquei para você, Edna, já tem um tempo, né, que a gente vem tentando fazer isso, em virtude até das circunstâncias que a gente passa, né? Atualmente, com essa pandemia, a gente tem enfrentado tantos desafios e a gente fica se perguntando o porquê de tudo isso, né? É natural. Então, diante disso, a gente resolveu trabalhar um pouco essa questão, a fim até de também nos ajudar a compreender junto com vocês melhor o que está acontecendo. Então, com base nisso, eu peguei, antes de entrar diretamente no assunto felicidade e infelicidade relativa, eu peguei aqui um ponto que eu considero interessante para a gente abordar inicialmente, porque ele é como se fosse a base para nós chegarmos, de fato, ao tema. E o ponto é o seguinte: Deus nos dotou de atributos, de faculdades, que nos proporciona, nesse mundo, uma condição adequada, a condição mínima possível, mas, porém, adequada para que possamos desenvolver tudo aquilo que é necessário, tendo como meta o nosso aprimoramento, o nosso desenvolvimento. Não só o de cada um, mas também no âmbito coletivo, né? No âmbito da coletividade. E esses pontos que nós vamos abordar agora, eu considero assim fundamentais. Por quê? Porque fazendo uma distinção entre os seres que habitam esse planeta, nos colocamos, né, pelas próprias características de cada um de nós, nos colocamos como seres vivos com um grau de evolução em relação aos demais um pouco acima. E o que é que nos garante esse entendimento de termos de estarmos num patamar de evolução superior aos demais seres que habitam esse planeta?
é exatamente por conta desses atributos que eu vou falar agora. E quais são esses atributos? Deus, primeiramente, nos dotou de sentidos, melhor dizendo, desculpa. Nos dotou inicialmente de sentidos. A palavra prendeu aqui. Os sentidos, por que os sentidos? Porque, por meio dos sentidos, nós podemos sentir, podemos perceber o que está ao nosso redor. Todos os elementos que constituem um planeta ao qual fazemos parte e que nos encontramos inseridos, por meio das faculdades sensitivas, podemos percebê-los, podemos sentir a presença de cada um deles. Por menores que eles sejam, essas faculdades sensitivas nos dá a condição de perceber esses elementos. Uma outra faculdade é a faculdade perceptiva. Então, nós temos as faculdades sensitivas e as faculdades perceptivas. E o que significa as faculdades perceptivas? Significa, além de sentir, você poder ter ideia do que está no seu entorno. Então, essa percepção do entorno, ela é importante para a nossa vivência nesse planeta. Então, sentimos e percebemos. Por que percebemos? Porque o que sentimos, ele alcança um outro elemento fundamental para o nosso desenvolvimento nesse planeta, que é a inteligência. Então, sentimos, percebemos, por conta dessa inteligência que possuímos, que interpreta aquilo que sentimos, e, portanto, uma vez interpretando o que sentimos, estabelece um juízo de valor, estabelece um entendimento daquilo que vivenciamos. Uma outra faculdade que Deus nos concedeu, além dessas três que eu falei inicialmente, é a vontade. Nós temos a vontade diante do sentimento, diante da percepção, diante da inteligência, de interagir com o meio ao nosso redor. Ele nos proporciona a vontade, que é o livre-arbítrio. Essa capacidade de tomar nossas decisões. Mas aí é necessário também um outro elemento que também é fundamental, além de sentir, de perceber, de discernir e de ter vontade, que é a liberdade. Porque mesmo estamos dotados de todos esses elementos, sem liberdade a coisa não caminha. É como um passarinho preso na gaiola. Ele está vivo ali, ele está sentindo, ele tem ideia do seu entorno, não tem a inteligência no grau que nós temos, certo? Mas ele não tem liberdade, ele não dispõe de liberdade. Se nós estivéssemos presos também numa gaiola, nós sentiríamos a mesma coisa. Então, é necessário a gente ter a liberdade. Então, olha que coisa maravilhosa. Deus nos concedeu esses 5 atributos fundamentais para a gente viver no planeta. É como se ele dissesse assim, olha, sim. Licença, desculpe, mas você já me conhece e eu me sinto muito tranquilo em, às vezes, pedir a palavra. Depois eu vou dar uma provocada em relação à questão do pássaro, da gaiola e da possível liberdade. Certo. Ok. Então, prosseguindo. Então, nós temos aqui
os 5 elementos que nos possibilita o exercício de nossa prática no planeta, de podermos caminhar rumo a cumprir o nosso propósito, o propósito que nos trouxe aqui nessa existência, nesse planeta. E isso são atributos que Deus nos concedeu, mas que não basta para esse processo, para que galguemos esse aprimoramento, dispormos só dos atributos. É necessário algo mais. Então, nós aí partimos para o seguinte. Diante de todos esses atributos, nós precisamos exercitá-los, pôr em prática, pôr em movimento. Mas para a gente executar isso, é necessário que a gente tenha a compreensão de que Deus, quando nos fez, quando nos criou, Ele nos criou com o objetivo de sermos felizes. Ele não nos criou para nos direcionar ou para nos conduzir para a infelicidade. Ele nos criou com o objetivo de ser felizes e nos realizarmos enquanto ser. E esses atributos, eles nos possibilitam isso. No entanto, existe uma outra questão que é fundamental. É a nossa interação com o meio em que vivemos. Então, nós temos os atributos, nós temos o meio onde vamos interagir e onde vamos utilizar esses atributos para interagirmos com o meio. E aí, o que acontece? Se nós partirmos do pressuposto de que nós fomos criados para ser felizes, e aí vem a questão, e por que observamos, presenciamos tantos problemas, tantas dificuldades, tantos desgostos, tantas infelicidades? Se nós fomos criados para ser felizes, se nós fomos criados para dar certo, aí cabe agora fazermos uma reflexão sobre 3 dimensões. Quais são as 3 dimensões? A dimensão, quando você quiser fazer a sua colocação, você pode sinalizar que eu dou uma parada. Resultado. Então, nós temos 3 dimensões aqui a analisar diante disso que eu coloquei. Seria a dimensão do passado, a dimensão do presente e a dimensão do futuro. Então, essas 3 dimensões, eu vou fazer uma analogia com elas, cada uma delas. A analogia é a seguinte: vamos tomar como base a questão do passado como existências anteriores. E vamos tomar como presente a existência atual. E como futuro, para facilitar o entendimento, vamos tomar como o plano espiritual, ou seja, o pós-morte, após o nosso desencarne. Então, o que é que acontece diante disso aí? Acontece o seguinte, que nós enfrentamos todas essas dificuldades, nós passamos por todos esses problemas, por quê? Porque nós fomos colocados em um planeta que nos submete à condição de prova e expiação. E aí vem a seguinte reflexão: por que nós estamos aqui, nesse planeta, fomos submetidos à condição de prova, de uma vida de prova e expiação? Qual a razão disso? Porque muita gente se questiona.
nós que estamos assim, podemos dizer assim, que temos uma noção mais, digamos assim, uma noção mais, uma noção mínima, poderia dizer, da doutrina espírita, a gente tem compreensão das razões com mais facilidade, né? Mas as pessoas que convivem com a gente, que muitas delas não têm familiaridade com esse assunto, com essa concepção, e aproveitando a oportunidade para dizer que muitas vezes a gente encontra até preconceitos diante do que a gente coloca dessa concepção para outras pessoas. Então, essa reflexão ela é necessária a gente fazer para poder a gente entender não só de onde viemos, o porquê que estamos aqui, mas também qual será a nossa destinação. Então, essa separação que eu fiz aqui, que eu coloquei nessas 3 dimensões, é exatamente para facilitar essa compreensão. Por quê? Porque se nós somos submetidos a uma condição de prova e expiação, existe alguma razão para isso. Ou seja, existe um motivo que Deus, generoso do jeito que é, justo do jeito que é, repleto de bondade do jeito que é, misericordioso, jamais iria nos submeter a uma situação dessa se não houvesse uma razão de ser. Porque nada acontece por acaso. Por acaso. As coisas que estão postas, elas são um reflexo de uma situação. Pois bem, se estamos diante dessa condição de prova e expiação, é porque algum erro cometemos no passado. Necessariamente, não levando em consideração o que eu estou dizendo, por isso que eu coloquei como existência atual como presente, né? Eu não estou nem colocando ainda, chegando à questão da nossa infância, do que cometemos enquanto estamos aqui, no nosso passado, na atual existência, mas levando em conta as existências anteriores. Então, isso se justifica por conta do que aconteceu em existências anteriores, que, no momento, não somos capacitados ou não estamos habilitados a ter consciência da realidade que vivenciamos em existências anteriores. Mas existe uma razão para tal. E, estando aqui nessa existência, necessitamos de dar continuidade ao nosso processo de aprimoramento, e se desejamos não passar pelo sofrimento, ou pelo menos minimizar o nosso sofrimento, nos cabe, por meio de nossas atitudes, de nossas ações, amenizar essas penas, amenizar esses sofrimentos. E como isso pode ser feito? Isso pode ser feito a partir do momento em que melhoramos a qualidade de nossas práticas. Então, melhorando a qualidade de nossas práticas, podemos, aos poucos, gradativamente, ir melhorando a nossa condição atual, minimizando esses impactos que o sofrimento, que as dores, que as penas nos impõem nessa existência. E pensando também no futuro, ou seja, no pós-morte. Então, a condição e como estaremos no pós-morte? Qual a condição que iremos nos encontrar no pós-morte? Essa condição está em função daquilo que realizamos aqui. Então,
Se nós tivermos boas práticas aqui nessa atual existência, se nós procurarmos seguir as leis divinas, os princípios estabelecidos por Deus, que foi propagado por Jesus e continua sendo propagado por Jesus, e que a doutrina espírita ajuda a disseminar esses princípios, ajuda a trabalhar esses princípios no seio da sociedade, em todas as ramificações sociais que a humanidade possui, a doutrina espírita está presente, buscando semear esses princípios, e não só a doutrina espírita, as outras religiões também contribuem, dentro das suas características, contribuem com esse propósito. Então, a partir do momento que a gente se predispõe durante a nossa prática, a mudar a nossa conduta, a nossa forma de agir, nós vamos possibilitando um futuro e uma condição melhor. Se nós procurarmos modificar a qualidade de nossas atitudes, a qualidade de nossas ações, a qualidade do nosso comportamento, alcançaremos no plano espiritual os benefícios dessa prática. Do mesmo modo que, se permanecermos ainda na ignorância, no atraso, permanecermos resistindo à mudança, ao avanço, ao progresso, estaremos também sujeitos a uma condição indesejável pós-morte. Então, neste momento, eu fiz essa explanação com relação a essas três dimensões para a gente ter ideia do porquê que passamos por tudo isso aqui. E nós vamos agora aprofundar mais um pouco diante dessa ideia inicial, ou seja, dessa separação aqui inicial. Nós vamos buscar agora aprofundar mais um pouco o significado de cada uma dessas coisas. Então, para isso, eu quero dizer o seguinte, que eu posso pedir um parêntese para expor um raciocínio. Eu estou aqui, você está falando, eu estou aqui meditando, estou aqui pensando, parece que a sua internet deu uma travada. Randes, você está me ouvindo? Como é que está chegando o som aí, pessoal? Por favor, o som, a imagem. Randes saiu. Vamos ver se Randes volta. A internet de Randes deu uma travada, eu notei isso. Vamos ver se ele retorna. Mas, enfim, Randes tocou num assunto interessante e eu disse que iria dar uma provocada, no bom sentido, em relação ao pássaro na gaiola. A doutrina espírita, ela é fascinante. E toda live, eu vou repetir. Eu sou apaixonado pela doutrina espírita porque ela me faz pensar, ela me faz refletir, ela me faz meditar, inclusive em uma questão. Nós somos espíritos. Nós não estamos espíritos encarnados em um corpo. Nós somos espíritos que momentaneamente precisamos estar utilizando o aparelho físico para desenvolvermos o nosso papel aqui e agora. Tá? Então, vamos lá. Não tem muita diferença
e eu queria Randes aqui, e vai ter oportunidade de eu repetir se ele retornar, se não, ele vai assistir ou da próxima vez. Não tem muita diferença nas devidas proporções entre o pássaro. Pronto. Vamos lá, Randes. Seja bem-vindo novamente. Aí. Edno, desculpe aí, foi um problema técnico aqui que falhou aqui o celular, agora que retornou. Não tem que pedir desculpas, não. Isso acontece, pode acontecer com você, comigo. Quase a live hoje não existiria porque aqui estava sem energia elétrica na nossa cidade. Não foi? Minutos antes. Mas, graças a Deus, retornamos com energia elétrica e aqui estamos nós. Enfim, isso acontece, não peça desculpas. Na sua ausência, eu estava aqui fazendo justamente algumas ponderações e eu vou repetir de forma reduzida. Sou apaixonado pela doutrina espírita e serei sempre, não canso e não vou cansar nunca de repetir isso. Por quê? Porque ela nos faz pensar, tá? Ela nos faz refletir, meditar, amadurecer sobre a questão nossa espiritual. Então, Randes, e a todos que aqui se encontram, nós somos espíritos, nós não estamos espíritos. Perfeito? E aí eu brinquei com você e com a turma que se encontra presente, dizendo, olha, vou dar uma provocada em relação a pássaros na gaiola. Eu disse, nas devidas proporções, nós estamos semelhantes aos pássaros na gaiola. Como diz o livro dos Espíritos e a maioria da literatura espírita. Por quê? Nós estamos limitados, presos a um corpo físico que nos proporcionou o momento de reencarnarmos neste planeta, neste país, neste estado e cada um na sua cidade. Claro. Pronto. E vou mais adiante. Em relação à família também, como sempre eu falo nos nossos encontros. Isso quer dizer que temos uma história, como você falou, pregressa, muito grande, que a gente não tem ideia e dimensão de quanto tempo isso vem se enraizando no nosso perispírito. Encarnação, pós-encarnação. Ou seja, o que hoje nós estamos fazendo aqui, nós estamos colhendo ou estamos desenvolvendo traços vindos lá de trás e muito de trás. Inclusive, nós dois, quem sabe por que estamos aqui hoje? Por que nos reunimos através da doutrina espírita? Claro. Isso tem um sentido. Não é? Pronto. Enquanto isso, hoje, Randes, e a todos, nós temos um grau de maturidade que dá condições para que a gente perceba, como você disse, para que a gente sinta, para que a gente tenha uma certa liberdade de tomar determinadas decisões, o livre-arbítrio, não é? E seguir o nosso caminho. Pronto. Mas, felizmente ou não, nem todos possuem todas essas características. Exatamente. Por quê? Porque estamos limitados pelo corpo físico, porque temos uma história e porque esse corpo físico, muitas vezes, ele pode ter limitações físicas ou mentais na fisiologia do cérebro. Claro. Enfim, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é na sua realidade. E com isso, vai construindo os seus momentos de felicidade relativa ou infelicidade relativa. Exatamente.
tá? Então, assim, eu vou repetir. É por isso que eu, Edno, sou apaixonado pela doutrina espírita, porque ela nos provoca essa reflexão muito grande em relação, como você foi perfeito e disse aí, da onde a gente veio, o que é que a gente está fazendo aqui, para onde a gente vai. Exatamente. Agora, para você continuar, Hans, eu só queria fazer a última ponderação no sentido de eu Ok. não me vejo antes da morte, Hans. Eu exercito todo dia o pós-morte. Como na semana passada, com o doutor Luiz Marcos, eu disse a ele, um belo dia vocês podem ver o grupo do WhatsApp, Jesus e os Kardecianos, ou o próprio Instagram, ou o próprio YouTube, Jesus e os Kardecianos, ele parado. E você ligar, não é? E ter a notícia, puxa, Edno essa noite morreu, faleceu, desencarnou, a depender da linguagem de quem atende o telefone. Não é verdade? Então, assim, o exercício diário que a gente leva de que uma bela hora, um belo momento, a gente pode não estar aqui, da mesma forma que programamos uma viagem, a morte ela vem sem necessariamente programar nada aos nossos olhos. É um diferencial, Randes, meu irmão, muito grande, da mesma forma que é muito pequeno pelo intervalo de tempo. Mas a palavra é sua. Ok, é isso mesmo. Mas estamos sujeitos a essa situação que você colocou. Então, com base na separação dessas três dimensões, que é as existências anteriores, a existência atual e o plano espiritual após o desencarne, eu estou colocando as três dimensões para facilitar a compreensão. É melhor falar em dimensão para facilitar essa compreensão. Perfeito. Desses três momentos. E isso nos levanta uma reflexão muito grande. Porque quando a gente está passando pelas dificuldades, a gente sempre está se queixando, né? Na maioria das vezes. Não estou dizendo que todos, isso acontece com todos. Existem aqueles Deixa eu fazer irmãos... um parêntese, por favor. O Sim. problema ainda é mais grave. Não precisa nem se passar por dificuldade para se queixar, Randes. A natureza nossa é tão pequena que a gente se queixa sem dificuldade. Exatamente. Então, Opa. então nós estamos nos queixando de muitas coisas. Buscamos sempre atribuir a causa dos problemas, das dificuldades, dos desgostos, dos dissabores, sempre a uma pessoa ou outra que não a gente, cada um de nós. Sempre colocamos como os causadores algo alheio a nós. Por quê? Porque a gente não tem por natureza assumir essa responsabilidade. A gente não tem por natureza isso. Quando Deus nos colocou nesse planeta, Deus, ele, como eu tinha dito inicialmente, ele nos possibilitou todos os atributos e sempre buscou nos direcionar no caminho da felicidade. Só que, por natureza e por termos adquirido, ou seja, em práticas anteriores, muita mácula, termos alimentado muitos vícios, nós aqui temos muita inclinação para o mal, muito mais do que para o bem. Então, a inclinação nossa aqui é muito mais para o mal do que para o bem. Daqui a muitas outras encarnações, talvez alcancemos uma outra condição onde isso se inverta.
mas a proporção é mais para o mal do que para o bem. E a prova disso é o que você está colocando, você colocou agora. Às vezes a gente se queixa sem ter nada para se queixar. Não é isso? Isso já é quase sempre. E isso já é uma coisa que é natural, flui naturalmente. Então, e o pior disso tudo é que quando a gente não atribui a um terceiro semelhante a gente a causa dos nossos problemas, às vezes atribui ao pai. Ô pai, por que eu estou passando por isso? Por que isso comigo? Como se Deus fosse o causador de todos esses problemas. Como se Deus tivesse como propósito nos submeter à prova e à expiação por vontade dele. Não. Aí ele não estaria sendo justo. Ele não estaria sendo bom. E aí não teríamos um Deus misericordioso. E não seria nem sensato agir dessa forma. Nós teríamos um Deus punitivo, aquele Deus que pune. E, na verdade, não é assim. Então, nós temos que buscar em nós mesmos a compreensão do que vivenciamos, do que experienciamos aqui. Então, a gente precisa criar o hábito de refletir sobre nossa vida. Aí eu volto a frisar aqui aquela questão que em outra live eu já até coloquei isso, de Sócrates. Quando Sócrates disse, conhece a ti mesmo, Sócrates, com essa intenção de provocar essa reflexão, essa autoavaliação, para que a gente possa perceber quem verdadeiramente nós somos. E não criar uma ilusão, como nós costumamos, né, fazer no nosso dia a dia. Então, através da reflexão, através da nossa podemos ir a fundo e identificar, ou pelo menos que a gente não tenha uma clareza plena, mas pelo menos a gente tenha um indício do que pode ter provocado aquilo que nós estamos passando. E percebermos, por meio disso, que, na maioria das vezes, o grande causador, a grande origem, a verdadeira origem de tudo que nós estamos passando somos nós mesmos. São os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas atitudes, as nossas ações e comportamentos. Então, não tendo consciência disso, fica difícil podermos empreender alguma ação, empreender algum esforço numa contrária, numa direção que nos leve ao caminho da paz, ao caminho da harmonia, ao caminho da serenidade, ao caminho do progresso. Então, essa questão, ela é fundamental. Se você não pode, não tem condição, não tem noção de como fazê-lo, pelo menos busque ajuda. Nós temos aí diversos canais de sociedade que podem ajudar nesse sentido. Um amigo, um centro, estou dando um exemplo aqui, um centro, seja ele espírita, seja ele um centro de outra concepção religiosa, mas esses canais ajudam a gente refletir melhor a nossa condição e ajuda a luzinha lá despertar, acender e lhe transmitir um pouco de clareza a respeito de sua vida, a respeito de sua condição atual, a respeito de sua essência. Então, isso é fundamental. Agora,
partindo dessa ideia, é necessário, eu vejo, Edno, que é necessário também termos clareza da natureza da vida que experimentamos aqui. Ou seja, nós já falamos dos atributos que Deus nos concedeu, os atributos básicos. Nós já falamos do porquê, de onde viemos, né? O porquê que estamos aqui e para onde vamos. Mas agora vamos nos direcionar mais, ou seja, direcionar nosso foco mais para a condição atual. Na condição atual, é necessário que esclarecemos o seguinte: a vida que vivemos, ela tem dois aspectos interessantes. O que vivemos aqui nos apresenta dois aspectos fundamentais, que é a vida material e a vida moral. Esses dois aspectos, eles são essenciais para a nossa compreensão do porquê que passamos por tudo isso e também para nós compreendermos a relatividade da felicidade e da infelicidade. Por quê? Porque no momento que nós capacitados por esses atributos que eu falei inicialmente, as faculdades sensitivas, as faculdades perceptivas, a inteligência, a vontade e a liberdade, a partir do momento que nós dispomos de tudo isso, precisamos entender o que rege a vida em que estamos. E para a gente entender o que rege, é necessário a gente entender valores do mundo material e os valores do mundo moral. Por quê? Porque vivemos esse dilema entre os valores materiais e os valores morais. E Anderson, me permita, por gentileza, um parêntese. Pois bem. Por que a gente vive nesse dilema? Porque, na verdade, a gente está preso ao bendito corpo físico na idade espiritual em que nos encontramos no momento. Isso. Tá? Então, é por isso que Edno exercita ou tenta exercitar com toda a pequenez da minha idade, o meu atraso ainda espiritual, vamos dizer assim, mas é o exercício diário a que eu venho buscando sobre a questão de Edno é espírito. Hoje Edno é Edno. Amanhã Edno não sabe quem será e não sabe quem foi. Ou seja, ver esses valores de uma forma diferente. Infelizmente, ainda imantados pelo corpo físico, nós caímos nas nossas próprias pernas. Isso. Que vem o pensamento, do pensamento às ações. Claro, claro. É o que eu digo sempre, quem acha que todo espírita, ou nós que estamos aqui, eu vou tirar até você, eu vou imputar em relação a ela, tá? Temos uma asinha nas costas, está muito enganado. Não é verdade? Não, claro. Eu não estou dizendo você não, viu, Anderson? Eu estou dizendo eu. Eu sei. E eu me junto a esse grupo porque disparate eu pensar de maneira diferente, né? Claro que não. Nós estamos aqui, mesmo que seja um dito popular, mas nós estamos aqui no mesmo barco, né? Quando eu falo no mesmo barco, é planetário, o barco planetário. Sim. E, uma vez nesse barco planetário, estamos sujeitos às mesmas regras. Mesmo com as distinções de elevação moral, de elevação intelectual ou mesmo espiritual, nós estamos submetidos às mesmas regras. E nós temos que lutar para fazer valer a nossa ascensão, independente do grau em que estejamos.
Então, por que eu estou colocando essa questão da diferenciação que devemos fazer e compreender entre a vida material e a vida moral? Por quê? Porque é como se nós estivéssemos seguindo um caminho, né? Uma estrada, que é a estrada da vida, e em um determinado momento, a estrada sofresse uma bifurcação. E aí a estrada, de um lado, a vida moral, do outro, a vida material. E aí, a vida, na sua essência, lhe cobra qual o caminho que você deve seguir. Porque, e quem é esse elemento que cobra isso da gente? A consciência. Porque a consciência é o nosso guia. Deus guardou suas leis aonde? Em nossa consciência. É a nossa consciência que é o nosso guia. Você vê que Deus é tão maravilhoso que ele não colocou isso em lugar nenhum do exterior. Ele colocou isso dentro de nós. Agora ele chegou para a gente e diz assim, agora cabe a você conquistar essa consciência. Então, quando você trilha o caminho e, de repente, você, em um determinado momento, é chamado à responsabilidade de definir qual o caminho que você tem que seguir, da vida material ou da vida moral. Aí você tem que se colocar diante dessa situação e refletir, por isso que vem a questão da reflexão, do que você pretende para você futuramente. E a partir... Ô, Randes, me permita uma partezinha. Repare, o que eu quero deixar claro para quem está nos assistindo, inclusive no nosso grupo do WhatsApp, eu compartilho diariamente Ricardo Melo, né, com as suas pílulas inspiradoras, tanto de manhã quanto as noturnas. E ele é clássico em dizer de que a vida material necessariamente não está separada da vida espiritual. A grande questão, e ele não está errado, como também a doutrina espírita não fala em separar necessariamente o seguinte: quem é rico é ruim, quem é pobre é bom, quem é humilde é bom, quem é rico ou ostenta é ruim. Bom, há controvérsias, porque existem pobres que são inferiores espiritualmente, ou humildes que são espiritualmente inferiores. Da mesma forma que existem, vamos dizer, pessoas ricas que são boas, generosas, têm um grau de evolução adiante. Ou seja, na bifurcação entre o material e o espiritual, a gente também tem que ver que a pobreza em si não deixa de ser um fardo para a sociedade e que se respeite o estado espiritual de cada um e a fase que ele está passando nessa encarnação. Mas o que, só para completar, o que não se pode ter em xeque é ele é ruim ou ele é bom em função do material ou não que ele disponibiliza. Apenas uma observação para deixar claro de que o complexo de culpa é muito interessante nessa questão, entre inclusive o meio espírita. O que eu quis dizer, ouviu, Edno? Eu concordo com o que você está dizendo. Eu não estou me referindo, veja bem, é lógico que é praticamente impossível a gente fazer essa separação, como você colocou aí, de viver a vida material e viver a vida espiritual. O que eu estou me referindo à separação são dos valores. Entendeu? Perfeito. Porque a coisa comunga junto, é a mesma coisa do instinto e inteligência. O instinto permanece com a gente. A gente vai conquistando a intelectualidade, vai aprimorando a nossa inteligência, mas a gente não deixa de ter instinto. A gente permanece com o instinto. Somos animais. Exatamente.
Então, a mesma coisa, a questão da vida material e a vida moral. Elas continuam juntas, mas o que eu estou me referindo a separar é você depositar o peso aos valores materiais que ele merece, diferente do peso dos valores morais que ele merece. Você está entendendo? É nesse Claro. A gente não misturar as coisas, porque às vezes a pessoa mistura, a pessoa, não estou dizendo que todos, mas a maioria, ela mistura essas duas questões de uma forma que prejudica o avanço dela. É por isso que ela tem dificuldade de avançar, porque ela não consegue compreender até onde ela pode ir do ponto de vista material e até onde ela pode ir do ponto de vista moral. Ela não tem distinção. É nesse sentido. Quando eu disse sutil, é no sentido de distinguir os valores materiais dos valores espirituais, ou dos valores morais. Perfeito. Então, uma separação como se fosse uma coisa separada. Isso aí está caminhando junto com a gente sempre, até o fim de nossa existência. E vai continuar, pelo menos enquanto a gente necessitar habitar um planeta como esse de provas e expiações, porque numa condição ou outra, talvez a gente não precise mais desse corpo físico, né? Pronto, a tendência é essa, né? Claro, exatamente. E só para concluir o raciocínio, enquanto caminhamos nessa encarnação, a gente vai se livrando do peso de que não nos pertence. Isso. Aí é saber utilizar os valores materiais. Tá? O que é que não me pertence? O que é que, na verdade, eu não vou levar para adiante? Independente do que eu tenho que deixar ou não, para um certo conforto familiar, de que eu mesmo, até então, em corpo físico, não vou desfrutar. Mas é a em relação àqueles que ficam. E aí? Exatamente. Então, eu preparo. Exatamente. Por conta disso, aí nós chegamos à seguinte situação. Aí você me pergunta, e a vida material? O que importa na vida material? Ou seja, nós sabemos que precisamos dos aspectos materiais, precisamos das questões materiais para nós sobrevivermos nesse planeta. Os recursos materiais é uma forma que Deus nos concedeu para, inclusive, nos proporcionar essa elevação, esse aprimoramento necessário para isso. Agora, o que importa do ponto de vista material é a posse do necessário. A posse do necessário. E o que é necessário para a gente? O que é necessário para a gente é relacionado com as nossas necessidades. As nossas necessidades materiais, que são aquelas que atendem às nossas carências básicas. Seja ela carência fisiológico, seja ela do ponto de vista emocional, seja ela do ponto de vista psicológico. Então, todas essas questões, elas servem de suporte para nos proporcionar esse crescimento, esse desenvolvimento. Um detalhe, nós temos que saber o limite disso, ou seja, o limite dessas necessidades. Porque muitas vezes as pessoas estabelecem necessidades que são consideradas necessidades artificiais. E o que são necessidades artificiais? São aquelas que não atendem às carências básicas. São os supérfluos. Perfeito. Essas necessidades rolam o campo do essencial para a nossa sobrevivência, para a nossa manutenção aqui nesse planeta. Quando a gente atribuir peso, atribuir valor desmedido para essas necessidades supérfluas, nós estamos
buscando trilhar um caminho que nos leva ao quê? Às frustrações, às decepções, entendeu? As situações, né? Muitas vezes até porque a gente dá valor, deposita tanto valor a uma coisa material que não vai trazer benefício real, e a gente termina se naquele propósito. Então é necessário a gente, por outro lado, é necessário e muito mais importante, né, darmos valor, darmos atenção à vida moral. Porque a vida moral, o que importa na vida moral é exatamente a boa convivência e a fé no futuro. Então, pode falar. Afinal de contas, é o que a gente vai levar adiante. Não cabe no caixão, no esquife, mais nada a não ser isso. A nossa memória, as nossas lembranças, os nossos pensamentos. O resto fica para trás. Você vê que o corpo físico, nem ele vai com a gente, o corpo físico, ele se deteriora. Entendeu? Então essa questão moral, ela se sobrepõe à material. Então é necessário que nós tomemos consciência do que verdadeiramente importa no nosso caminhar para a nossa evolução, para o nosso aprimoramento. E, com base nisso, pavimentarmos o nosso caminho aqui com ações, com atitudes e com um comportamento positivo que sirva de alicerce para a condição que teremos no futuro. É por isso que ele coloca aqui como fé no futuro e a esperança de dias melhores, porque no plano espiritual, nossa condição estará condicionada, desculpe a redundância, mas nossa condição estará atrelada a o que nós pavimentamos aqui, a forma como nós construímos o nosso caminhar, a forma como nós tratamos a nós mesmos, tratamos o nosso semelhante, os entes queridos, né? Os amigos, os colegas, tratamos a natureza, tratamos os demais componentes desse planeta. E a nós mesmos. Exatamente, nós mesmos. Então, isso é fundamental. Tanto mas a gente tem que reconhecer que isso não é tarefa fácil. É muito simples a gente estar aqui colocando essas questões, mas nós somos também muito, digamos assim, exigidos em agir buscando esse propósito. Principalmente aqueles que têm conhecimento do que isso significa. Os ignorantes, aqueles que ainda não têm acesso ao conhecimento, ainda não despertaram a consciência para isso, eles não têm o peso da obrigação que nós temos. Eu estou colocando nós temos, não é necessariamente a nós, eu e você, ou nossos irmãos. Nós. É no sentido geral. Então, o que acontece? Aqueles que ainda têm a oportunidade de ter acesso a esse conhecimento, a essa compreensão, nós vamos ser muito mais exigidos para agirmos nessa direção. Então, dito isso, nós vamos agora partir para a seguinte situação. Já que nós tratamos da questão dos aspectos materiais e dos aspectos morais da vida presente, ou melhor dizendo, da existência atual, que devemos fazer,
nós temos que também entender que a nossa relação com o meio que vivemos, porque nós estamos em constante interação com o meio. E para que a gente possa exatamente conquistar essa transformação, para que a gente consiga realmente promover em nós essa mudança, essa reforma, é necessário a gente interagirmos com o meio. A todo instante estamos interagindo. Então, o meio é a nossa escola. O meio em que vivemos é a nossa escola. É onde nós praticamos, é onde nós vivenciamos, onde nós experimentamos. O som está, licença aí, o som está falhando um pouco. Eu não entendi essa última sentença, essa última frase. Eu vou repetir. Está ouvindo agora? Estou. Eu vou repetir. Não basta compreender. Está dando um retorno no áudio, eu não sei o que é. Espera aí, só um minuto. Está ouvindo agora? Agora melhorou. Pois bem. Então, não basta apenas compreender essa compreensão da vida material e da vida moral. É necessário a gente compreender a nossa interação com o meio em que vivemos. Porque o meio é a nossa escola. É onde nós vamos pôr em prática todas essas questões que nós estamos colocando aqui. É exatamente o meio que vai proporcionar a gente, como campo de atuação, por meio das vivências e das experiências, né, as conquistas, as nossas conquistas. É o que vai nos proporcionar a bagagem que necessitamos para o nosso futuro. Claro. Então, o que significa isso? Significa o seguinte, que esse meio onde nós estamos é um meio repleto de aspectos, ou seja, de fatores encantadores, aspectos que nos ludibria, muitas vezes, nos engana, nos faz crer uma coisa quando na realidade. Então, esse mundo material, ele é importante para nosso desenvolvimento, mas ao mesmo tempo ele é muito perigoso, muito arriscado, por conta exatamente desses fatores que nos encanta e às vezes coloca diante do nosso corpo o que nos faz tomar rumos indesejáveis. O que significa isso? Significa indo aos sentimentos que ele desperta com seus encantos e alimentam sentimentos como, por exemplo, o orgulho, a ambição, a inveja, a vaidade e muitos outros que, na verdade, são vícios que cada vez mais vão ter obstáculos em nosso mundo. Mas que é necessário buscar nos desviar dessas armadilhas. Por quê? Porque tudo isso nos aprisiona, tudo isso nos puxa em direção às paixões materiais. E nos distancia exatamente daqueles aspectos que eu mencionei anteriormente, que são os aspectos morais, que a gente necessita tanto desses aspectos morais, que, na verdade, deve ser o nosso farol. Então, temos que ter muito cuidado quando nós voltamos para essas questões e para não nos deixarmos levar por isso, não deixarmos nos conduzir por isso. Temos que ter compreendimento na hora que
interagimos no sentido de não ser refém dessas paixões, não ser refém desses fatores que eu acabei de explicar aqui, esses fatores encantadores do material. Ok. Então, pode falar. Já temos exatamente 1h e 15 minutos, Randes, e já extrapolamos um pouco o tempo, claro, caiu a internet sua e você voltou, mas eu gostaria que a gente, se pudesse, complementasse esse tema, felicidade e infelicidade relativas em outra oportunidade. Ok. Você quer pensar agora, se vai ser amanhã, se vai ser sábado, sexta, domingo, segunda, terça, enfim. Quer fechar uma data, um horário, porque já tem realmente 1h e 15 para não se tornar exaustiva de quem está assistindo, queira ou não queira, o tempo está passando. Ok. E eu gostaria que a gente desse uma abreviada, mas que ficássemos com o compromisso de concluir, né, entre aspas, o tema mais adiante. Ok. Tá certo? A gente poderia até, Edno, já, se for possível, já fechar aqui para a próxima quarta-feira, se for possível, né? Eu preferia até antes, talvez. Então vamos definir, amadurecer essa questão depois, né? A gente amadurece e a gente aí dá prosseguimento. Mas eu queria arrematar com o seguinte ponto. Eu falei do meio, mas também, para arrematar, eu vou falar aqui o homem, né? Porque a interação está entre o homem e o meio, então vamos falar do homem. Só para fechar aqui, a gente nessa interação se vê nesse dilema, mas ele deixar ser conduzido os aspectos materiais de maneira mais rigorosa, assim, se envolver de maneira mais significativa materiais, isso terá como nada mais, nada menos, felicidades. Essas são as razões infelizes que nos ligamos tanto a causa dessa infelicidade a Deus. Como eu disse anteriormente, às vezes é o próprio Deus. Exatamente por isso, porque está tomando no sentido de ir o limite e nos envolver, olharmos e alma, como a gente fala, as paixões materiais. Aí, eis as razões pelas quais nós estamos sofrendo as consequências que muitas vezes são as infelicidades, os dissabores. E, por outro lado, se nós não nos deixarmos envolver por paixões, usarmos as questões materiais para o estritamente necessário, porém, direcionarmos nosso olhar para o desenvolvimento das questões materiais, com certeza, o resultado, ou seja, a felicidade, mesmo neste mundo, em pequenas doses, em doses homeopáticas, mas teremos a possibilidade, por meio de nossas ações, a melhoria da qualidade, podemos também desfrutar de pequenos momentos de felicidade. E assim eu concluo a exposição e a gente pode, mais à frente, tratar do complemento. Repare, Randes, e a todos que aqui se encontram, eu dei a sugestão
a proposta, eu fiz a proposta sobre o complemento, porque o tema ele é muito longo, ele é muito amplo, muito amplo. Você quer ver uma coisa? A gente não falou das enfermidades físicas, a gente não falou das enfermidades mentais, a gente não falou das teias que envolvem uma encarnação a nível de parentela, parentesco, família, não é? Então, a questão profissional, bom, a questão social, a gente não falou, na verdade, sobre determinados aspectos de você é feliz ou você é infeliz. E por que esse sentimento de felicidade ou infelicidade, inclusive na época em que a gente vive pandêmica. Exatamente. Então, assim, onde o espírito está passando por uma provação, uma expiação, os dois, provação e expiação muito grande em relação a suportar tudo isso e como atravessar tudo isso de uma forma equilibrada, sadia, que poderíamos dizer feliz. Isso. E aí, entendeu? Então, assim, é realmente um tema muito amplo nas suas diversas variáveis ou variantes. Variantes eu não gosto muito não por causa das variantes do Covid. Mas, queira ou não queira, não puxa muito por uma série de fatores de que a gente ainda precisa amadurecer em relação ao que é felicidade e o que é infelicidade no momento que a gente vive e visando o nosso momento futuro, que aí eu repito sempre, pode ser hoje, agora, daqui a pouco, amanhã, enfim, que é o nosso retorno à verdadeira casa espiritual. Ok. Só diria que, vamos dizer assim, o segundo tempo, a continuidade do tema, felicidade e infelicidade relativas, demorava-se para que a gente não perdesse muito o fio da meada, principalmente quem está nos assistindo. Por isso que eu disse a você, amanhã, sexta, sábado, enfim, não gostaria que fosse muito além. Tá? Mas, sua disponibilidade, claro, fica à vontade, a gente conversa isso aí nos bastidores. Mas, de qualquer forma, precisa ainda enumerar uma série de outros fatores, vamos dizer, da carga genética espiritual, de que realmente o que é que nos traz ou nos faz felizes ou não. É porque essa parte que nós tratamos, é uma parte introdutória, realmente seria até, digamos assim, inadequado eu abordar um tema complexo e também profundo, né? Um tema vasto nesse ponto de hoje, porque é exatamente isso, essa parte aqui é uma parte introdutória para a gente ter uma compreensão, uma noção do que isso significa e a partir dessa compreensão a gente tratar de situações do dia a dia, os problemas que a gente enfrenta, tanto na família, na vida social, o que faz as causas dessas infelicidades, da sossego. Então, isso é outro tempo. Ok. 1h23, 24 minutos. Eu queria pedir desculpas a todos sobre o passar um pouco do tempo. Normalmente a gente faz a live em 50 minutos, 60 minutos, 1 hora, mas hoje houve alguns contratempos realmente no sentido de internet e inclusive o tema é extenso, é amplo, como eu já disse várias vezes, então eu peço mais uma vez desculpas, tá? Mas a gente vai dar continuidade justamente à felicidade e infelicidade relativas. Aí eu vou tomar liberdade, viu, Randy, de complementar os tempos de hoje para a vida espiritual. Tá? Eu procuro sempre esse exercício.
de que nós somos espírito. O corpo é um detalhe. É fácil? Não, viu, meu irmão? Não, 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 não. Mas o corpo é um detalhe. Queira ou não queira, Randes, a morte nos ronda. A desencarnação está por um fio. Diga isso quem esteja nos leitos hospitalares, principalmente de UTIs ou das mesas cirúrgicas. Isso, tá? Isso. Então, meu irmão, faça a prece de encerramento, por favor. Eu quero, você fez de abertura, vai fazer de encerramento. Eu quero agradecer a todos que ficaram presentes, que estão presentes até esse momento. Nós vamos dar continuidade. Muito obrigado pela a paciência, muito obrigado por estar aqui. Esse vídeo, essa live vai ficar no Instagram de Ajude os Kardecianos. Divulguem, vai ficar no YouTube de Ajude os Kardecianos. Compartilhar também no WhatsApp de Ajude os Kardecianos. Ok, Randes Paula? Tá certo. Eu quero agradecer também a todos aí pela paciência, né? Pela demora, estendemos por conta desses imprevistos que a gente falou, e espero também contar com a participação dos que estão aqui com a gente agora, e possivelmente, lógico, que outros na próxima. Pois bem, para encerrarmos, vamos agradecer ao nosso Pai Celestial por essa oportunidade, né? Estamos aqui com vida e saúde, trocando ideias, aprendendo um com o outro, tentando buscar um pouco de compreensão para o que nós estamos vivendo na atualidade, para as nossas problemas, nossas aflições, os nossos conflitos de entendimento, mas pensando sempre na possibilidade de melhora, não deixando de ter a fé, a esperança de que tudo isso é passageiro, vai mudar melhor, pois esse é o propósito maior do Pai, é nos proporcionar uma condição melhor, onde possamos verdadeiramente alcançar a felicidade que tanto desejamos, alcançar a nossa elevação intelectual, a nossa elevação moral e espiritual, e que possamos também poder compartilhar com o nosso semelhante, com o nosso ente querido, que está ao nosso lado, que convive conosco diariamente, com aqueles que nos defrontaram no dia a dia, onde quer que estejamos, levemos sempre a mensagem de paz, de harmonia, de serenidade, de confiança, de fé. Porque tudo isso, estamos aqui no processo de aprendizamento e depende de nós o alcance desse objetivo. Portanto, Pai Celestial, agradecemos por tudo. Agradecemos também ao nosso Senhor Jesus Cristo, nosso pastor, nosso guia, pelo apoio que deu, a tua legião de espíritos, feitores, espíritos, a exemplo de Nossa Senhora, os nossos anjos guardiões e protetores, e como agradecemos também a nossos irmãos no plano espiritual, e, assim como nós, estamos buscando o seu aprimoramento.
Uma boa noite a todos. Ok, que assim seja. Muita paz. Muita paz também para todos. Muita lucidez para todos. Muito obrigado pela presença de todos. Randes, muito obrigado por ter aceito. Né? Na verdade, não é um convite, você é de casa. Eu posso tomar a liberdade de lhes dizer um fraternal abraço, tá certo? E não vamos demorar a dar continuidade a esse tema. Ok. Valeu aí. Vai se Boa noite a falar. todos. Fica com Deus. Fiquem todos com Deus. Noite boa, noite de paz. Um grande abraço. Tchau, tchau, meu irmão. Tchau, turma. Até a próxima. É.